Bom, graças a Deus, vamos agora para essa última parte da nossa palestra, livro de Atos dos Apóstolos. A gente está estudando sobre a introdução aos Evangelhos e ao livro de Atos. Paramos aqui, apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aí você tem a diferença entre o espírito com letra minúscula, meu espírito, e espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo, na hora de partir, quem partiu foi o espírito de Estevão. E quem recebeu o espírito de Estevão? O Senhor Jesus. E o Espírito Santo continuou com a igreja aqui. E o Filipe, ou Estevão, passou para o lado de dentro do céu. Atos 13, 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Lembrem, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É o início das missões cristãs para fora da Palestina. E a igreja orou, tendo orado, jejuado, impuseram as mãos e os encomendaram ao Senhor. Agora vai eles e o Espírito Santo. Para onde que eu vou? O mesmo Espírito que é o Espírito de alegria, Espírito de sabedoria, que desce, que batiza, que traz as línguas estranhas, também é o Espírito de missões. Está vendo aqui? Seleucia e Chipre. E sempre tem aquela preeminência para ele durante todo o livro. Não dá para nós falarmos em missões e descartar o Espírito Santo, o Espírito das missões. Nós vamos fazer aqui a organização do departamento de missões. Quem é o organizador do departamento? É ele. É dele esta obra de expansão. Quer dizer que nós podemos falar das nações, podemos falar da economia, podemos falar da cultura, mas sempre os missionários precisarão ser plenos, cheios e conduzidos pelo Espírito Santo. Algumas vezes a gente vai ver aqui que eles queriam entrar em determinada cidade, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Por que eu não estou conseguindo fazer? Porque o Espírito Santo não quer. Se você o conhece, de imediato você já para. De imediato você já para. Se você conhece o Espírito Santo, já para. Se ele disse não, é não. E como que ele diz? Aonde que ele fala? Coração. Sempre no coração. Atos 16, 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Aqui eles enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí partiram para Chipre. E agora? Quando chegam a Mísia, querem ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Mesmo sendo o Espírito Santo o Espírito das missões, aqui está o grande teste, é saber, ele está soprando em qual direção? Ele está dizendo o quê? Qual que é a região que neste momento está no mapa das missões do Espírito Santo? Qual região desse bairro? Qual dessas casas? Qual dessas famílias? Estamos fazendo. O impedimento está acontecendo. Quem é que está impedindo? O diabo. Confundir o Espírito Santo com o diabo é gravíssimo. Aí pode entrar aquela parte, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. E ouves a sua voz. Aí gravíssimo confundir uma ação do Espírito Santo com uma ação de Satanás. Se nós o conhecemos bem, vem o discernimento e já fala: não, o Espírito Santo não está aprovando. Não está, pode parar tudo. Não, nós vamos insistir na contracorrenteza porque é coisa do diabo. Confundiu o Espírito Santo com o diabo. Nem todo impedimento que você vê acontecendo é causado pelo adversário. Tem coisas que é mesmo a soberania de Deus. Não é tempo, não é hora, não é o local, não é a ocasião. Do jeito não está certo, do jeito que está sendo feito não está certo. Aí pronto, a gente quer que o Espírito Santo desça, se manifeste, mas não pode ser na ilegalidade, não pode ser no trambique, não pode ser
na amarração da bruxa. Precisa ser conforme ele mesmo já nos ensinou. Todo o ensinamento que a gente precisa, ele nos dá. Aí vai um pouquinho de discernimento, um pouquinho de oração. Ele vai deixar claro para nós qual que é a sua vontade. E eles queriam ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Aí para tudo. Mas é para parar tudo, até ele dar a palavra, né, a nota. Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, aonde que eles estão? Vamos lá, né? Peguem a Bíblia, vocês estão com a Bíblia aí. Atos 13, 9. Leia para nós, por favor. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aí quando a gente vê o contexto, é de Elimas que está falando, né? Elimas, o encantador. Ora, o Espírito Santo já havia dito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho preparado. E lá vai o Espírito Santo abrindo as portas para a evangelização. Paulo está evangelizando o procônsul. Aí, quem que está para se opor? Elimas, o encantador. Grana, tá? Porque esse pessoal da feitiçaria é o seguinte: eu faço o trabalho, faço a amarração e desfaço a amarração, trago amor de longe. Desde que sabe que o patuá é caro, farofa, né? Cumbuca, não é barato não. Quanto? Bom, aí quanto depende de quanto você ama a pessoa, né? Muito, então é caro, né? Faça e desfaça a amarração. Todo esse negócio da feitiçaria, dinheiro na frente. Dinheiro na frente, coloca uma nota sobre a outra. E o que está acontecendo? O procurador tem grana, tem dinheiro. Ele é funcionário público de Roma e ele tem o seu bruxo particular. O Brasil está assim agora. O Brasil está uma bruxaria escancarada de ponta a ponta e não é de graça não. O negócio é caro. A vela, o patuá, qualquer coisa ali é muito caro, bastante. Esse ano, 2023, nos Estados Unidos vai acontecer o maior congresso de satanismo do mundo, de invocação de Satanás. Esse ano, 2023, a bruxa está solta. Vocês acompanharam aí a quantidade de bruxaria que foi feita, tanto no âmbito político, econômico e espiritual, para que a gente estivesse na situação política que nós estamos hoje, e não só política, né? Uma guerra realmente de espadas. E o lucro do Elimas está indo embora. E quem é que está levando o lucro do Elimas embora? O pregador, o Paulo. E como que Paulo estava? Paulo estava cheio do Espírito Santo. Essa expressão é própria do livro de Atos. Já que tem, meu irmão, seja cheio. Não fica ali naquela merreca, não. Vai com tudo. Já que você recebeu e falou, agora vou buscá-lo. Então você vai buscar para ser pleno, para ser tomado por ele, para ir com toda a virtude, com todo o poder. Aí ele está cheio do Espírito Santo, e quem é que está do lado dele? O Elimas, o encantador, o bruxo. Não dá outra, né? Vem as palavras do apóstolo Paulo: ó filho do diabo, cheio de toda malícia e de todo engano, até quando não deixarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Até aí, você e eu já fizemos isso, né? Sai Satanás, para trás de mim Satanás, o Senhor que repreenda Satanás. Até aí, a gente já deu umas broncas no diabo, né? Deu umas broncas e não gosta não. Aí vem a segunda parte. Aí vem a primeira vez, a segunda, né, praticamente. A primeira foi com o apóstolo Pedro e a segunda com o apóstolo Paulo. Mas é a primeira vez mesmo que Paulo pega e fala o seguinte: eis agora a mão do Senhor contra ti. Aí parece que a gente vê, né, o movimento dele,
e ficarás cego por 3 dias. É a primeira vez que você vê um sinal de punição para alguém, operado pelo Espírito Santo. E como que a gente sabe que é pelo Espírito Santo? Porque Paulo está cheio e fixa os olhos nele. Então ali é um confronto do santo contra o bruxo. Nesse embate contra as trevas, eis agora a mão do Senhor contra ti, ficará cego por 3 dias. E imediatamente o que acontece com Elimas? Imediatamente. Quer dizer, falta para nós a parte B, que a parte A, chamar o diabo de feio, a gente já fez. A parte B é ver o ímpio mudo, cego, perdido no espaço. Você tem um episódio desse com o apóstolo Pedro, mas você não tem uma referência direta que foi o Espírito Santo. Quando o Ananias caiu, não teve nenhuma profecia de Pedro para que ele caísse. Ele só disse assim: por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Vendendo a herdade, você podia guardar e ficar para você, ou podia doar. Aí quando essas palavras chegaram ao ouvido dele, ele caiu duro. Mas não diz que houve uma profecia de Pedro, que nem Paulo falou aqui: eis contra ti a mão do Senhor. Ele simplesmente estatelou. Quando veio a Zafira, né? Ou Safira, Zafira, depende da tradução, o apóstolo Pedro falou de novo: ali está o pessoal que levou o teu marido, e também te levará a ti. Mas não teve uma profecia de Pedro para dizer: cai dura aí. Simplesmente ela, ouvindo essas palavras, esperou e morreu, e pronto. Ali se manifestou o dom de revelação e de discernimento. Agora aqui o apóstolo Paulo foi usado por dom da fé, uma fé para fazer sinais, e foi pelo Espírito Santo. Ou alguém tem dúvida? Então foi a primeira vez que você tem aqui no Novo Testamento um sinal que é operado negativamente. Ah, mas o Senhor Jesus, ele amaldiçoou a figueira, mas não foi contra uma pessoa, foi contra um elemento da natureza. Contra uma pessoa só aconteceu com Elimas. Aí você vê que o Espírito Santo também abre para nós essa mesma alternativa. Você está no embate, você está ali na pregação, você está na evangelização, você está na sua, e o Satanás está te atasalando. Se você for tomado cheio do Espírito Santo, aí, meu irmão, pode ser que o que você fala aconteça imediatamente. Imediatamente. Tem que sustentar, viu? Tem que sustentar. Tem que ter aquela sabedoria. Só por 3 dias. Você acha que se ele tivesse dito por 1 mês? Um mês. 1 mês. 1 mês. Pela vida toda. Pela vida toda. Até que se arrependa? Até que se arrependa. Quanto tempo o João ficou mudo? Até o nascimento de João. Foi o Espírito Santo? Não. Quem foi que deixou João mudo? O anjo. O anjo Gabriel. Olha que negócio perigoso, né? Se o anjo chegar e falar, já fala igual Maria: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Porque se você falar igual Zacarias, como saberei, já que eu sou velho? Esses anjos, eles são assim, né? Você lembra que eles fizeram com Jacó? Puxou de um sinal na perna dele, para ele saber o que era. Até quando está com Davi? Mas essa hora você já tinha de cima? Não. Você vai entregar a mensagem para João e ele vai acreditar? Não veio de cima. Veio do anjo, né? Para que saiba que eu sou o Gabriel que assisto diante do Senhor. Ficarás mudo. Veio do anjo, não veio de cima. Igual o de Paulo, não veio de cima, veio de Paulo. E o Espírito Santo fez o quê? Cumpriu, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Atos 2,18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. O Espírito Santo é o Espírito da profecia. O testemunho de Jesus, a Bíblia diz que é o Espírito da profecia, e o Espírito Santo é o Espírito que profetiza. A palavra dele é uma palavra de profecia. Neste momento nós estamos sendo ministrados, estamos abrindo as Escrituras,
o Espírito Santo está presente em mim, que estou ministrando para vocês, e em vocês que estão sendo ministrados. E ele está falando coisas parecidas, mas diferentes no coração de cada um de vocês. O pensamento de vocês está sendo iluminado individualmente. Quando vocês forem conversar sobre esse assunto depois, vai ser alguma coisa mais ou menos parecida, mas cada um com seu próprio pensamento. Olha que mistério gigantesco. E esse momento aqui está acontecendo um momento profético. Esta é uma palavra de profecia. Não é de previsão, tá? A profecia pode ser uma previsão do futuro. Mas para que serve a palavra de profecia? Paulo dá 3 motivos, né, para a profecia. Ela serve para edificar, serve para consolar e serve para exortar. A palavra exortar significa encorajar. Edificar significa que a gente vai sair daqui mais crente do que quando a gente chegou. E consolar por causa que a gente até teve um consolo aqui, né? Afinal de contas, né, no mundo teria aflições, mas é todo mundo aí sorrindo à toa. Então, já sabemos que a palavra da profecia está acontecendo agora. Vocês estão sendo edificados, encorajados e consolados. Esta profecia do Espírito Santo pode ser em línguas estranhas ou não. Se for em línguas estranhas, tem que ter o dom de interpretação. Se não tiver dom de interpretação, foi só profecia em línguas. E pode ser só profecia direta, sem línguas nenhuma, como Ágabo fez com Paulo. Quando foi profetizado que nos últimos dias derramaria o Espírito sobre toda a carne, aí não está falando que toda a carne vai receber assim, é aqueles que tiver isso, buscando a presença, né? Isso, mas assim é irrestrito. Porque o pessoal acha que é assim, que derramaria o Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, mas ele diminui, tá vendo? Ó, o da carne, ó, derramarei sobre os meus servos, tá vendo? E as minhas servas naquele dia. Aí quando fala sobre toda a carne, obviamente que aí tem que ler como? Aqueles que recebem. É igual caiu em Jerusalém, todo mundo recebeu? Primeiro os 120, depois os demais. Então é assim, toda a carne, um a um, um por um. Não um dilúvio, igual veio o dilúvio e levou a todos, né? Mas é um por um. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. É um a um. Bem lembrado. Atos 11, 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 24. De quem que está falando o texto? Vamos ler. Pode ler. Atos 11, 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Continua. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. De quem que está falando? Barnabé. Cornélio é capítulo de número 10, né? Aí você tem Barnabé. Por quê? Porque diz que teve uma grande perseguição contra a igreja. E os discípulos se dispersaram, e à medida que eles foram sendo dispersos, a palavra chegou em Antioquia da Síria. À medida que a palavra chegou lá, depois retornou para Jerusalém. Olha, o pessoal de Antioquia recebeu a palavra, os samaritanos receberam a palavra. Agora o que a gente faz? Bom, agora a gente pega um homem para poder chegar lá em Antioquia. Escolhe quem, minha irmã? Escolhe o novo convertido? Não. Escolhe quem? O mais desocupado da igreja? Não. Escolhe quem? Escolhe quem está bem ocupado e que está cheio do Espírito Santo. Olha lá, não que disse para nós aqui, ó. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Na hora de apartar
para as missões? Apartou quem? Paulo e Barnabé. Só que a ordem é qual? Leiam aí, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca de Saulo. Continua. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Quem que veio na frente? Barnabé e Barnabé. Saulo. Então Barnabé ele já é um homem bom? Já é um homem bom. Existe a sua bondade e a bondade do Espírito Santo. O bem que você faz e o bem que o Espírito Santo faz. Quer dizer que tem distinção entre uma coisa e outra. E outra coisa aqui, ó. Ele era um homem bom e além de ser bom, era cheio do Espírito Santo e... Você vê que tem uma coisa, outra e outra? Tem a fé do Espírito Santo e tem a fé do Barnabé. Tem a bondade do Espírito Santo e a bondade do Barnabé. É uma coisa extraordinária. Aí diz que ele tem fé, Espírito Santo e bondade. E muita gente se uniu ao Senhor por causa dele. Muita gente. Quando ele chegou em Antioquia, que ele percebeu que a obra estava muito grande, aí vem a parte seguinte do versículo. O que fez ele? Foi procurar Saulo. Por quê? Porque Saulo, entre o capítulo 9 que ele se converteu e o capítulo 13, quando ele foi encontrado por Barnabé, passou uma temporada. Não foi do dia para a noite. Existe um cálculo aí que fica em torno aí de entre 5 a 10 anos, mais ou menos, entre o capítulo 9 e o capítulo 13, de 5 a 10 anos. Saulo saiu do mapa. Ele diz na carta aos Gálatas que ele ficou 3 anos só em meditação, e o restante não sabemos muito bem. Mas quando ele estava perseguindo a igreja, ele era o jovem Saulo. Quando ele foi encontrado pelo Barnabé, já não era mais o jovem Saulo, já era homem feito. Passou cerca de uns 10 anos. E a igreja pregando, sendo perseguida, etc e tal, aquele negócio todo. Agora, se eu tenho o Espírito Santo, se a obra está crescendo, vou fazer tudo sozinho, tá certo? Também não. O que eu faço? Eu vou trazer mais gente para trabalhar comigo. Mas eu vou trazer um pebinho. Eu vou trazer só para provocar mesmo, né? Eu vou trazer um fraquinho, que é um mosca morta que não fala nada, um poste, porque assim não ameaça o meu posto. É isso. Trouxe um homem que era gigante igual ele. Foi atrás de Saulo, que era fariseu de fariseus. Não era bem recebido, mas foi atrás de alguém que era de qualidade. Então, certa vez eu congreguei com um pastor, e esse pastor ele dizia o seguinte: olha, uma coisa eu sei, que quem me deu a cadeira pastoral foi Deus, por isso eu não tenho medo de perder nem ciúme de quem senta ao meu lado. Tudo que eu puder ensinar eu ensino, e oportunidade que eu puder dar eu dou também. E se alguém quiser me ameaçar para tomar o meu lugar, segue em frente, vamos ver no que vai dar. É assim que ele falava. Sabe no que deu? Ele se tornou pastor presidente e nunca ninguém conseguiu tirar ele da cadeira. E nem pregar igual ele, e nem ter a unção que ele tinha. Por essa consciência que ele transmitia para a igreja também. Ora, nós somos servos de Deus e andamos com a qualidade que Deus nos dá, não temos ciúme do dom que Deus nos deu, e na medida que a gente puder, a gente vai multiplicar cada vez mais. É como disse o Senhor Jesus, né? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, e vocês entraram no meu trabalho. Uma coisa é certa: o servo não é maior do que o seu senhor, mas se ele for bem competente, ele será tão bom quanto o seu senhor. É só você ser competente. Ele foi buscar o Saulo e deu certo. No começo da história, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Pouco tempo depois, Paulo e Barnabé. Ele deixou o Paulo tomar a dianteira. Isso não diminuiu Barnabé, tá? Atos 11 diz
E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Por quê? Porque eles estão em Antioquia e está sendo dado um testemunho de como é que o Espírito Santo desce. Não tinha que impor as mãos? Atos capítulo 8, Pedro não impôs as mãos? Vamos entender. As pessoas não conhecem nada sobre o Espírito Santo. Chegaram cru, totalmente cru, analfabeto no Espírito. Aí vão ser ensinados. Tem resistência? Tem, bastante resistência. Até crente resiste ao Espírito Santo, até crente endurece o coração para não deixar Deus falar, Deus entrar, quanto mais o descrente. Aí, em alguns casos, o que é necessário? Ensinar, orar pela descida do Espírito Santo, impor as mãos e esperar que ele venha, não forçar a barra. Eu já vi gente forçando a barra. Fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Repete comigo, repete comigo, repete comigo. Já vi, né? É o batizador. Aconteceu comigo isso aí, eu estava na vigília orando. Eu estava orando até gostoso, velho. Um grupo me abraçou e falou assim: dá glória, eu estava dando glória. Mas, irmão, glória, eu estava falando guaió já. Tipo, o mercado me chamando de guaió, eu estava guaió. Vai, irmão, para não. Aí eu perdi um pouco. Aí a pessoa, fala em língua, fala tri. Aí eu pensei, Jesus. eu não falo nada, não. Não. É um apelão. Aí você fala o tri, mas fala a carne. Tá vendo? Acontece isso. Vocês acham mesmo que o Espírito Santo ele quer? Na hora que ele está descendo, que as pessoas começam a falar línguas, aonde vocês acham que o Espírito Santo quer? Olha aqui, meus irmãos, mais um aqui, ó. Fala aqui, ó. Coloca aqui, ó, o microfone na boca desse varão. Vocês acham? Lógico que não, meu. O Espírito Santo não quer isso de jeito nenhum. Esse espetáculo todo, ele só quer fazer o trabalho dele. E o trabalho dele é tornar você e eu cheios, para que a gente glorifique a Deus. Mas os batizadores com o Espírito Santo quer agenda, né? Tá, mais agenda. Tem um irmão aí que anda batizando gente com o Espírito Santo, traz ele aqui. Aí faz esse negócio todo para dizer, agora que é mais... Não precisa. Mas o pessoal faz isso aí. É onde entristece, não entristece? Entristece, é vergonhoso que aconteça isso daí. Pastor, aconteceu um caso uma vez de um pastor, ele queria levar um irmão para o ministério. E ele fez um voto, sei lá, com Deus lá. Queria fazer uma oração e se Deus batizasse 2, estava confirmado. E a oração foi até boa, mas quando descobrimos que foi com aquela ideia, sabe, ficou um pouco meio assim, né? Ele queria fazer uma prova, vamos juntou todos os obreiros para orar. Aí Deus, eu acho que batizou um e o outro lá ficou alegre e falou assim, batizou também. E foi embora, não batizado, mas eu não sei, eu fui batizado dele. Uma vez eu fui participar de uma cruzada com o Takayama, aí o Takayama tinha uma estratégia. O Takayama fazia a pregação dele e no final ele chamava todo mundo para receber oração. Aí a crente, não crente, o cara da bicicleta passando na rua, todo mundo ia. Aí chegava lá na frente, ele pegava e ele apresentava. E agora quem vai aceitar a Jesus? Um ou outro aceitava Jesus. Olha aqui a quantidade de pessoas que aceitou a Jesus. O Takayama fazia isso. Não só o Takayama, mas aqueles pregadores daquela época, todo mundo fazia isso daí, né? Aí você ia com a galera. Então tem essas maracutá, né? Tá certo não. No caso aqui, ó, o Pedro está só falando, conforme ele começou a falar, tá vendo? Começou a falar, caiu o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, só começou a falar. Por isso a gente não precisa fazer os malabarismos, apertar os botões, forçação de barra, ensinar as pessoas a falar em línguas estranhas, ajoelhar no milho, não tem nada disso. É só falar o Evangelho e o Espírito Santo vai descendo e vai manifestando o dom que ele quiser. Pode ser o falar em línguas estranhas, pode ser uma cura. Ele pode curar a pessoa enquanto você está falando, está só falando e a pessoa é curada, ou convencida, convertida, tudo pode acontecer, é só a gente não ficar com esperteza, né? Esse é o espertão de Jesus. Atos 19, 6. Vocês lembram que a gente falou sobre aquele pessoal de Éfeso? Aqui está o pessoal de Éfeso de novo. Já recebeste o Espírito Santo quando cresces?
nem ouvimos que haja Espírito Santo. Em que fostes batizados então? No batismo de João. Certamente João batizou vocês com água, pregando aquele que havia de vir. E depois os batizou em nome do Senhor Jesus, orou sobre eles e impôs as mãos. Aí diz, impondo-lhes as mãos, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Diferença, tá vendo? Dois dons, línguas e profecias. E aqui, caiu. E aqui, veio. São vocábulos da palavra de Deus. Vem ou cai. Vem chegando devagar, né? Ou de repente, né? Oi? Ou de repente. Né? Nada encaixotado, só desse jeito que ele trabalha. Ele é o Espírito. E quando a gente chegar em casa, no céu, chegaremos lá e a gente vai falar, cadê o trono do Espírito Santo? Tem aqui o trono do Pai. E cadê o trono do Espírito Santo? Você vai procurar. Tem? Se ele preenche todas as coisas, se ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e que nós já vamos ser nascidos do Espírito, já somos nascidos do Espírito, quer dizer que você não vai ter um lugar físico para ele ir lá. Todo relógio, 3 minutos. Atos 4:8. Então Pedro, de novo, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Qual que é a ênfase? Cheio do Espírito Santo. Atos 10:44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Acabamos de ouvir. Ele estava pregando sobre Jesus e caiu o Espírito Santo. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Lá na casa de Cornélio, um anjo apareceu, não foi? Na casa de Cornélio, um anjo apareceu. Na visão, ele estava tendo uma visão, né? Estava tendo uma visão. Aí uma voz disse: mata e come. Depois, quando chegaram os 3 homens, é o Espírito. Então, para Cornélio, anjo. Para Pedro, o Espírito. Atos 16:6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas na Ásia não tinha lá 7 igrejas? Não foi depois formado 7 igrejas na Ásia? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, não foi? Por que o Espírito Santo não permitiu eles entrarem na Ásia? Ele queria entrar na Galácia. Ele não pregou para os Gálatas? Por que o Espírito Santo impediu? Segunda vez impedindo? Segunda vez? Impediu da primeira vez, porque eles queriam, passando chegar em Bitínia, etc. E agora impediu de novo. Por quê? Tempo e local, tempo e ocasião. Existe um tempo de amadurecimento. Atos 20:23. Senão o que o Espírito Santo de cidade me revela. Por isso que ele é chamado Espírito de revelação, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas eu quero o Espírito Santo para me revelar as portas abertas. Eu quero que ele me revele agora que a solução para eu poder pagar logo essa dívida, né? Uma dívida nova que me surgiu. Aí o Espírito Santo pega o profeta para me revelar prisões e tribulações. Ele não pode impedir? Pode. Impede quando ele quer. Se ele não quer, não impede. 10 horas. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Espírito de quem? De Paulo. Não o Espírito Santo. O espírito de Paulo estava comovido com tanta idolatria em Atenas. Terminamos essa disciplina. Vamos orar e vamos para casa. Eu vou enviar depois esses slides diretamente no grupo e assim vocês façam a hermenêutica de vocês. Bem? Vamos orar.